A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus da Igreja Júbilo de Jandira. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Semeadores de Cristo. Hoje estaremos fazendo a primeira parte da lição. Na semana que vem teremos a parte 2 com os professores Stephanie e Ciro Valadão. A lição de hoje se chama Criado para se tornar semelhante a Cristo. Esta aula ela foi retirada do livro Uma Vida com Propósitos, que possui 40 dias de ministração para entendermos quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Esse livro foi escrito por Rick Warren e é um livro excelente, eu recomendo muito a leitura dele. Mas vamos ficar no dia 22, que é a nossa lição de hoje. Então, criado para se tornar semelhante a Cristo. Vamos lá. Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Nele, vemos a forma original, planejada para a nossa vida. Vamos ler Romanos 8, 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olhamos para o seu filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo o que foi criado. Vamos ler Colossenses 1, 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Os propósitos de vida. Antes de começarmos a nossa lição, vamos conhecer os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Primeiro, você foi planejado para agradar a Deus. Segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Terceiro, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Quarto, você foi moldado para servir a Deus. E quinto, você foi feito para uma missão. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Este é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está escrito em Gênesis 1, 26. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não sabemos tudo o que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os crentes, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Gênesis 9:6 diz assim: o ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. E no Salmo 139, do 13 ao 16 está escrito: tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Mas a imagem está incompleta. Ela foi danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus
é a imagem de Deus. Segundo aos Coríntios 4,4 diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Jesus é a imagem do Deus invisível. Vamos ler novamente Colossenses 1, versículo 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. E Jesus é a expressão exata do seu ser. Vamos ler Hebreus 1, 3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas veem a semelhança entre o pai e seus filhos, isso o agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Vamos ler Efésios 4, 24. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seu conselho, seriam como Deus. Vamos ler Gênesis 3, versículos 4 e 5. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos, ou que podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Está escrito em Efésios 4, do 22 ao 24. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus. Vamos ler. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse:
Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês, quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Também o caráter descrito no fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Também o caráter descrito no notável capítulo de Paulo sobre o amor. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Vamos continuar a leitura. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. E também o caráter descrito nas características de uma vida produtiva e eficiente descrita por Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 8. Por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e à amizade cristã juntem o amor.
pois essas são as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que você se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus de vida completa em João 10:10. Vamos ler. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Então, uma vida completa é como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus como uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é nosso empregado, e caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados, ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Por que Deus lhe proporcionaria um céu aqui, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. Vamos ler 2 Coríntios 3, versículo 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então é isso aí, meus irmãos. A aula termina por aqui, né? Não acabou totalmente. Na próxima aula, nós veremos um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo de Deus em você. Eu espero que vocês estejam comigo na semana que vem. Mas lembre-se, o supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Até a próxima aula, pessoal. Beijinhos, Deus os abençoe.